Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Antônio Francisco Leodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procederá à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 10ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 19 dias do mês de abril de 2021, às 17h30, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Antes de iniciar os trabalhos, o senhor presidente externou-se. É com profundo pesar que, neste momento de sofrimento e dor, que a Câmara Municipal, seus vereadores e servidores deixam todo o seu apoio e sua solidariedade às famílias e amigos do vereador Ailton Caetano de Souza. Que Deus o receba com amor e possa dar a toda a força necessária para passar por esse momento difícil. A perda é imensurável e deixará uma lacuna muito grande entre os pares desta casa legislativa. Haja vista que, com seu jeito simples, sincero e muito humano, conquistou a todos que o conheceu. O vereador e primeiro vice-presidente Ailton Caetano de Souza faleceu no sábado, 10 de abril, vítima da complicação do Covid-19. O parlamentar tinha 52 anos, foi internado no Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus e depois transferido para a Casa de Caridade Ouro Fino, onde veio a óbito. Deixa sua amada filha Isabela Cristina de Souza, seus familiares e amigos em profunda consternação. Ato contínuo. Anuncio que iria proceder ao ato de posse da vereadora suplente Suelene Almeida para substituir o vereador Ailton Caetano de Souza, que veio a óbito no dia 10 do corrente mês. Em seguida, o presidente designou o vereador Antônio Francisco Leodoro e o vereador Leandro Ribeiro Reginato, respectivamente, segundo vice-presidente e secretário da mesa diretora, para receber e introduzir a vereadora Suelene Almeida no plenário, o que foi feito por solicitação do senhor presidente a suplente de vereador. Senhora Suelene Almeida apresentou-lhe diploma de vereadora e sua declaração de bens. Após ter analisado tais documentos, o senhor presidente solicitou ao suplente de vereador, senhora Suelene Almeida, a gentileza de se dirigir à tribuna para prestar o compromisso regimental. Assim, a vereadora Suelene Almeida, em voz alta, prestou o referido compromisso regimental e assinou o termo de posse. Em seguida, o senhor presidente a declarou empossada no cargo de vereador e solicitou-lhe a gentileza de ocupar o seu lugar no plenário. É o segundo vice-presidente, vereador Antônio Francisco Leodoro, para assumir a cadeira de vice-presidência. Logo após, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Suelene Almeida, que de posse da palavra diz: peço a todos que elevem ao pensamento e façam 1 minuto de silêncio em homenagem à memória do vereador Ailton Caetano de Souza. É uma grande tristeza a perda do amigo e companheiro de partido que faleceu de forma tão repentina e precoce. Não será fácil substituí-lo, mas reafirmo o compromisso de cumprir minhas obrigações constitucionais e de exercer a vereança neste município, com diligência e responsabilidade ética. E desde já deixo abertas as portas do meu gabinete e me coloco à disposição de todos,
em especial dos eleitores do vereador Antônio Ailton Caetano de Souza, para juntos continuarmos erguendo suas bandeiras de luta em favor dos mais necessitados de nosso município. A seguir, feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa. Senhores Antônio Francisco Leodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Brodés Filho, Cláudia Aparecido Borba, Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelene Almeida. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, o secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 292 de 2021, Câmara Municipal de Urfino, Minas Gerais, manifestando sentimentos de pesar pelo falecimento do vereador Ailton Caetano de Souza, rendendo homenagem ao ilustre vereador. A seguir, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra ao orador escrito e concedeu a palavra aos vereadores Antônio Francisco Leodoro, que manifestou seus sentimentos de pesar com relação à perda do vereador Ailton Caetano de Souza e desejou um excelente mandato à vereadora Suelene Almeida. Em seguida, de posse da palavra, o vereador Aristeu Brodés Filho falou sobre a tristeza de perder o vereador e amigo Ailton Caetano de Souza, exaltou as qualidades do vereador Ailton Caetano de Souza e fez o alerta para que todos seguissem o protocolo de segurança contra o vírus, Covid-19. E, por fim, deu as boas-vindas à vereadora Suelene Almeida e desejou uma boa vereança. A seguir, de posse da palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba desejou boas-vindas à vereadora Suelene Almeida e prestou homenagem ao vereador Ailton Caetano de Souza, falando da seriedade de seu trabalho e solicitou a elaboração de projeto de lei por esta Casa Legislativa para que o prédio da Câmara Municipal pudesse receber o nome do vereador Ailton Caetano de Souza. Logo após, fazendo uso da palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa falou sobre a grande dificuldade que todos estão vivendo em consequência dessa pandemia de Covid-19, para a qual perdemos o vereador Ailton Caetano de Souza e manifestou seu apreço pelo vereador Ailton Caetano de Souza e lhe rendendo elogios. Em seguida, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao excelentíssimo vice-prefeito municipal, senhor Lorival Cavini Júnior, que falou sobre a tristeza, não apenas dele, mas de toda a população, pelo ocorrido com o vereador Ailton Caetano de Souza. Falou sobre sua dedicação como servidor público, que há anos acumulava elogios e congratulações devido ao seu jeito afável, sorridente, sua seriedade e sua competência no que se comprometia a fazer. E da mesma forma se apresentava no ambiente profissional, pessoal, atualmente no ambiente político, afirmou ainda que, sem desmerecer nenhum dos senhores vereadores, assim como nossa amiga vereadora Suelene Almeida, que acaba de ocupar a cadeira que ele pertenceu, nossa política fica mais pobre e perde muito sem o entusiasmo de nosso amigo. O vereador Zé Gaiola, Ailton Caetano, era um homem de fortes convicções religiosas, assim como de fortes opiniões e posicionamento firme, sempre defendendo aquilo que acreditava, esperando que, apesar de muito curta sua passagem por essa egrégia Casa de Lei, que seu legado seja lembrado e mais ainda, imitado por muitas e muitas gerações que ainda virão. A seguir, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Silvio Antônio Félix, que, de posse da palavra, falou sobre o misto de sentimento que nos fazem, ao mesmo tempo, nos sentirmos profundamente entristecidos em virtude do falecimento do vereador Ailton Caetano de Souza. E, ao mesmo tempo, nos congraça de ter de volta ao nosso convívio legislativo a amiga Suelene Almeida. Felicitou e desejou muito sucesso à vereadora Suelene Almeida, que volta a essa Casa Legislativa, após um breve período em que esteve afastado, desde dezembro de 2020. Disse ainda
Quis o destino que Vossa Excelência retornasse às funções de vereadoras por motivos imensamente tristes e indesejados. Mas sabemos que até mesmo pelo motivo que a traz de volta às funções de vereadora. A vereadora Sorena Almeida com certeza se empenhará ainda mais nas suas funções, honrando também a memória do querido amigo e vereador Ailton Caetano de Souza. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 023/2021, que autoriza a abertura de crédito especial e das outras providências, com pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes, colocado em discussão e a seguir em votação. Projeto de lei número 023/2021 foi aprovado por 8 votos favoráveis e uma abstenção da vereadora Sorena Almeida. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 024/2021, que altera a lei 2.221, de 16 de outubro de 2018, e dá outras disposições. Com pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes, colocado em discussão o uso da palavra o vereador Antônio Marcos Martins, que falou sobre a sua preocupação. Mencionou em primeiro turno e questionou se é viável o município trabalhar com 120% de sua receita em dívida, afirmando que é necessário estar atento para os outros projetos dessa forma, pois em 2 anos a dívida consolidada do município mais que dobrou. Em seguida, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Aristeu Brolés Filho, que parabenizou a administração pelos projetos de lei número 023/2021 e 024/2021, pois o valor financiado irá beneficiar mais de 600 pessoas, que deixarão de pagar aluguel com a aquisição de casa própria. A seguir, de posse da palavra, o vereador Danilo Amancio Alberto Costa falou sobre a distribuição dos impostos recolhidos, afirmando que o prefeito municipal tem a liberdade de administrar e decidir como contrair os financiamentos, mas que realmente é necessário ter atenção para contrair novos financiamentos e parabenizou o Executivo Municipal pelo projeto em questão. A seguir, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Sorena Almeida, que justificou a abstenção de seus votos, por ter sido investido no mandato, nesta data, estar-se internamente dos assuntos, mas que fazia suas palavras do vereador Aristeu Brolés Filho, pois é um sonho da população, e muitas famílias vão sair do aluguel. Logo após, o vereador Aristeu Brolés Filho disse, aproveitando a presença do senhor prefeito municipal e vice-prefeito municipal, gostaria de colocar à disposição o gabinete do deputado José Vitor para ajudar o município em prol da população. A seguir, colocado em votação o projeto de lei número 024/2021, foi aprovado por 8 votos favoráveis e uma abstenção da vereadora Sorena Almeida, que justificou seu voto dizendo que se absteve de votar por ter sido investido no mandato. Nesta data, votação em turno único da moção número 004/2021 dos vereadores desta Casa Legislativa, propondo que, após a transmissão regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Ailton Caetano de Souza, ocorrido no dia 10 de abril de 2021, no município de Ouro Fino, Minas Gerais. Colocada em votação, a moção número 004/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único do requerimento do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo regime de urgência para a tramitação do projeto de lei número 029/2021, que declara atividade física e exercício físico como essenciais à população e das outras providências. Colocado em votação o requerimento do senhor vereador Antônio Marcos Martins, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 023/2021 e 024/2021, ora aprovado em segundo turno, seria apreciado também em redação final nesta mesma reunião e suspendeu os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
apresentasse o parecer da redação final das referidas proposições. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente solicitou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentassem os referidos pareceres de redação final dos projetos de lei número 023/2021 e 024/2021. O que foi feito, lido e a seguir colocado em discussão e votação, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 023/2021 e 024/2021 foram aprovados por unanimidade. A seguir, o senhor presidente informou aos senhores vereadores que, quando da composição especial para apreensão da mensagem de veto ao projeto de lei número 001/2021, por lapso, houve a duplicidade de representação partidária. Portanto, haverá a nomeação de novo membro, ficando nomeados para compor a comissão para apreensão da mensagem do veto ao projeto número 001/2021, os vereadores Antônio Francisco Eleodoro, Cláudia Aparecido Borba e Danilo Amancio Alberto Costa. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, o senhor presidente passou à terceira parte e concedeu o uso da palavra para o vereador Antônio Marcos Martins, que de posse da palavra fez longa explanação sobre a mensagem de veto ao projeto de lei número 001/2021, frisando que o projeto de lei número 001/2021, quando trata de fornecimento de álcool em gel, este seria feito pelo Executivo Municipal, aos departamentos de suas competências, à Câmara Municipal, os departamentos de suas competências e entidades privadas utilizariam seu próprio recurso para o fornecimento do álcool em gel. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ato que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bando Brandão, aos 19 dias do mês de abril de 2021, salas das sessões da Câmara Municipal de Bando Brandão. Todos de acordo? Sim. Nobre vereador, antes de Vossa Excelência usar a palavra, eu só queria fazer uma observação. Vossa Excelência fez uma observação na ata anterior. Ela foi atendida? Senhor presidente, eu acho que não era cabível a observação, porque, como não há menção, então, da forma, a ata se apresentava correta. Tá? A minha observação aqui, apenas na primeira folha, nas primeiras linhas, onde fala plenário, quando da inserção da vereadora Solene Almeida ao mesmo, mencionar o nome do plenário, né? Plenário vereador Jorge Borges de Paulo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito para o pequeno expediente. Concedo a palavra à vereadora Solene Almeida. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite. Boa noite aos servidores dessa casa e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, permissão para falar sentada. Fique à vontade. Quero agradecer ao excelentíssimo senhor prefeito Silvio Félix e ao vice Juninho Cavini e a todos que estiveram envolvidos nesses serviços que foram feitos, o qual eu atendendo a pedido de moradores de bairros e da cidade, levei até o conhecimento do Silvio, e aí esses ocorridos foram atendidos. As indicações, tenho muitas que eu faço direto com o prefeito, porque a gente tem aqui na Câmara uma sequência para ser seguida, então, às vezes, devido à urgência, à emergência da indicação, eu levo o conhecimento dele e, às vezes, também já trago direto para a Câmara. Então, tomando posse segunda-feira, eu estive no bairro dos Coutinho, o qual eu ouvi a moradora de lá, da senhora Geise.
E também alguns moradores de lá, que como já estavam, né, a máquina, né, já estava naquela estrada lá dos Rodrigues, fazendo o patrulhamento, então eles me pediram que fosse feito a estrada, né, conservação da estrada, né, com pedregulho também, ou, né, do jeito que eles achassem melhor. E aí eu fiz esse pedido, né, então quero agradecer porque fui atendida. E também, né, agradecer que eu já também na mesma semana eu cheguei a pedir ao excelentíssimo senhor prefeito, né, o vice, juntamente com o Lucas, a manutenção, né, a pavimentação da estrada, a manutenção da estrada que liga Santa Rita, o bairro saindo do asfalto a Santa Rita. E também fui atendida que hoje mesmo a máquina passou por lá. Então, como a gente pede, né, a gente também tem que agradecer, porque é um dever nosso, né, atender às solicitações de quem necessita. E também, sobre estrada, é um problema que eu sempre falei nos outros anos que aqui estive, não vai acabar nunca, né? Sempre a gente vai ter, né, a preocupação nas estradas, porque o nosso município ele é muito grande em extensão, né? Então, sempre tem as dificuldades em manter. E quando faz um bairro e todo aquele bairro é feito com entradas e a manutenção, que vai para outros bairros, né? Então, quando chega novamente, há poucos meses, a estrada está precisando de conserva, né? E também estive no Jardim Estância Hidromineral, e lá tem, né, tem um lote lá, inclusive que é da prefeitura, ao lado do centro de convivência do idoso, né, e atender os moradores lá, porque no dia que eu estive lá, o dia anterior tinha aparecido uma cobra, então eles acharam que talvez tivesse saído desse lote que estava sujo. Né? Aí também cheguei ao setor, né, o departamento, né, de competência de limpeza de lote, e foi, né, lá, eles, né, acabaram, né, jogando, tacando lá o mata-mato, né? E então queria agradecer por essa providência também ser tomada. E alguns moradores também da rua Túlio Puccini, sobre a poda da árvore, também já levei ao conhecimento, né, do departamento, que é, né, de competência, e estão tomando providência. No momento é só. Muito obrigada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário da mensagem de veto total ao projeto de lei número 001/2021. Senhores vereadores, dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em turno único, o veto total ao projeto de lei número 001/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o veto total do projeto de lei número 001/2021? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pela transmissão da nossa própria Câmara Municipal. Vista a dispensa, inclusive lá atrás eu tinha já pedido a dispensa da leitura do veto, pois todos os vereadores tiveram acesso ao mesmo, mas eu vejo importante, posterior à minha fala, se possível, a leitura do parecer da comissão especial montada, firmada, instituída para apreciar esse veto. Por gentileza. Só deixar claro uma questão aqui, que eu pontuei semana passada. O senhor prefeito municipal, o senhor vice-prefeito municipal, a sua equipe, eles têm todo o direito de instituir o veto parcial, total, isso está dentro da nossa lei orgânica, é constitucional. Contudo, a própria assessoria jurídica da Câmara já deixou claro, visto que o veto não se sustenta juridicamente. Conforme eu tinha aqui explanado semana passada,
conforme o recurso extraordinário com agravo lá de 2016, por parte do ministro Gilmar Mendes, numa ação que teve repercussão geral, ou seja, passou daquele momento a valer para todo o país, nós só não podemos legislar quando fornece-se despesa ao Executivo naquelas situações que estão dentro do parágrafo 1º do artigo 61 da nossa Constituição. Não é o caso. Ademais, vale ressaltar que o próprio Executivo Municipal já vem comprando o álcool em gel para tratamento, cuidado de seus departamentos, inclusive antes da pandemia, para sustentação principalmente da área da saúde. Ou seja, não se traz aqui uma questão de novas despesas ao Executivo Municipal. Ademais, quando o veto foi total, interferiu-se no trabalho legislativo. Por quê? Órgão público, a Câmara Municipal também é. Só não legislei junto ao Judiciário porque a Constituição não me permite. Agora eu faço uma pergunta. O que mudou da apreciação pelos nobres edis, lá, quando nós apreciamos em 2 turnos, tecnicamente, desse projeto de lei? O que mudou? Politicamente eu não vou entrar no mérito, porque aqui a gente não tem que avaliar politicamente os projetos de lei. Aqui nós temos que avaliar tecnicamente. O prefeito municipal não vai sair punindo vereadores que votam a favor ou contra, principalmente contra um veto ou determinado projeto. O vereador tem todo o direito de pedir e todo o dever de pedir, como a vereadora Suelene Almeida acabou de falar aqui no pequeno expediente, e é dever do Executivo Municipal também cumprir com a melhoria à população. Então, o julgamento aqui, por esta Casa Legislativa, o julgamento deve ser técnico sempre. Julgamento político, quem faz é a população nas urnas. O que mudou tecnicamente desse projeto? Ou seja, isso daqui vai deixar de ser dispensável depois da pandemia? Isso aqui não vai funcionar mais depois da pandemia? Nós não temos chance de sermos infectados por qualquer objeto que esteja com a sua superfície duvidosa, no mínimo? Isso aqui deixa de ser dispensável? Se fosse assim, Recife, por exemplo, não teria uma lei lá desde a primeira década desse século, referente ao mesmo assunto. Será que nós vamos se sentir seguros a hora que a gente for digitar ali uma máquina, ou colocar a digital no banco para poder fazer qualquer operação, ou num cartão de ponto, no manuseio de mercadorias nos supermercados, ou em outros locais de uso coletivo? Será que isso aqui é dispensável? Será que isso aqui é só necessário durante a pandemia? Não, senhores, não é. Isso aqui é importante antes, mas nós não percebíamos isso durante e depois da pandemia. A Organização Mundial da Saúde traz que 25% das infecções são através das mãos. Aquilo que nós tocamos. O dinheiro, por exemplo, já verificado num estudo nos Estados Unidos, tem vestígio até de cocaína. Eu coloquei isso na justificativa do projeto. Então, senhores, o veto, ele não se sustenta juridicamente. A própria Câmara Municipal já falou isso. Então, por aquilo que nós fomos eleitos, julgamento técnico, não julgamento político. Sim, tudo bem, é direito do vereador querer ou não manter o veto. Mas a manutenção do veto é prejuízo não para o vereador Antônio Marcos Martins. Eu já representei a minha parte. Eu já fiz a minha parte. Apresentei o projeto de lei votado por unanimidade nos 2 turnos por todos aqui. Mas quem perde com a manutenção do veto é a população de Bueno Brandão. Perde em qualidade de vida, perde na questão sanitária. Então vamos pensar bem. Aqui não é palco político, aqui é palco técnico. Aqui é local de votar o melhor para a população que nos colocou aqui. Quem perde com isso
é a população de Bueno Brandão. Obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, conforme entendimento e revisando as leis, normalmente não se lê veto pela Comissão de Redação e Justiça, né, e Justiça e Redação, que manteve o veto. O que eu posso fazer é colocar para o plenário. Eu solicito ao plenário, se Vossas Excelências concordam com o veto, pela leitura do veto. Os nobres vereadores Dispensa a leitura? concordam? Dispensa a leitura? Com a dispensa da leitura do veto. Sim. É isso que estou colocando aqui, Sim. para o plenário. Vereador Leandro, vereador Nino, vereador Zé Wilson, Suelene, vereador Sim. Danilo. Sim. Sim. Então, nobre vereador, conforme Vossa Excelência solicitou, colocado para o plenário rejeitou a leitura do veto. Mais algum vereador gostaria... Nobre vereador, por favor. Senhor presidente, obrigado. O plenário é soberano, Sim. sem problema, sem dúvida. Apenas depois, já deixo aqui registrado, eu preciso de uma cópia depois do parecer da comissão especial. Obrigado, senhor presidente. Mas com certeza, nobre vereador, será solicitado, será pedido a Vossa Excelência que pode procurar Isso. o departamento e pedir a cópia. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre projetos, sobre o veto total ao projeto de lei número 001/2021, está encerrada a discussão. Em votação em turno único, o veto total ao projeto de lei número 001/2021. Se o vereador for favorável a manter o veto total ao projeto de lei número 001/2021, responderá sim. Mas se o vereador rejeitar o veto total ao projeto de lei número 001/2021, responderá não. Votação do veto total ao projeto de lei número 001/2021, em turno único. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Pela derrubada do veto, não. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota o vereador Suelene Almeida? Sim. O veto total ao projeto de lei número 001/2021 foi mantido em turno único por 8 votos favoráveis contra 1 voto votado pelo vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 013/2021. Esse projeto de lei, ele já foi lido, né? E Vossas Excelências dispenso a leitura novamente dele, porque ele foi retirado para melhor estudo, né? E agora ele volta para a votação. Vossas Excelências dispensa a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 013/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. É de valia mencionarmos sobre esse projeto de lei complementar 013. Né? Fazem alguns dias que ele foi retirado da pauta, por solicitação do nobre vereador Cláudio Aparecido Borba, para melhor estudo, né? Artigo 215 do nosso regimento. E como nem todos estão aqui agendados com o mesmo, né? Engendrados com o mesmo, se assim podemos falar. Bom,
Esse projeto de lei complementar 03, ele trata da recuperação fiscal do município. Isso é de praxe em início de gestões, né? Na gestão anterior, trazendo em âmbito legislativo, na 18ª legislatura, nós já trabalhamos um projeto desse sentido. E aí ele teve o seu alcance encerrado com o final da gestão, né? E agora, novamente, vem aí para a nossa apreciação. Vale lembrar que esse projeto de lei, essa recuperação fiscal, tece sobre juros e multas. Eu já tinha falado isso lá quando nós íamos votar em primeiro turno. Isso. Nós não estamos tratando do principal. O cidadão tem uma dívida inicial de R$500 de IPTU. Aí ele não pagou e teve R$200 lá de juros e multa. Um exemplo, estou dando aqui um exemplo. Esse projeto de lei pode tratar em cima dos R$200 e não dos 500, que é o original, que é o capital, que é a incidência do imposto. E como que é o funcionamento desse benefício, se a gente pode chamar? O contribuinte poderá optar pelo pagamento do débito de que forma? Se ele pagar em parcela única, 80% de desconto. Se ele pagar em até 4 parcelas, mensais e sucessivas, redução de 70%. 8 parcelas mensais e sucessivas, 60%. Em até 12 parcelas mensais sucessivas, 50% de redução sobre juros e multas. Importante, sucessivas, né? Não pode ter intercalado. Paga um mês, outro mês não. Sucessivamente. Para nós termos uma noção como foi a rentabilidade disso lá atrás, na gestão anterior, como eu havia mencionado, a própria justificativa do projeto traz alguns números, né? Como verificamos através do quadro e tal, a receita prevista com o projeto lá de 2018 era de 370 mil. E a efetivamente arrecadada foi de R$ 77.668,78, quase R$ 78 mil. Ou seja, tinha previsão na lei orçamentária de 370 mil a ser arrecadados. E foi arrecadado efetivamente aí quase 78 mil. Isso em 2018. A de 2019 tinha a previsão orçamentária de 404 mil e arrecadou 91 mil. E para o ano de 2020, tinha uma previsão orçamentária de 193 mil e arrecadou-se aí quase 41 mil reais. Ou seja, nós podemos analisar que sempre muito abaixo daquilo que vem no orçamento. Conforme já mencionei aqui anteriormente, é claro que o orçamento é uma previsão. É muito difícil concretizar-se os números colocados num orçamento. E aqui, essa questão de recuperação fiscal também vem a mostrar isso. Mas, né, como nós bem falamos, melhor, né, um pouco na mão do que nada. Então aqui isso vem a colaborar e até encerrar situações de processo em dívida ativa que tem cobrança judicial. Sou totalmente a favor, senhor presidente. Só lembrando, nobre vereador, eu queria que Vossa Excelência, o artigo 11, Sim. só para complementar a explanação de Vossa Excelência. Sim. Quer que eu leia, faça a leitura, senhor Isso. presidente? Deixa eu só voltar aqui. Artigo 11, em caso de pagamento administrativo da dívida, total ou parcial, desde que já proposta a respectiva ação judicial, os honorários advocatícios incidirão no percentual de 10% sobre o valor total do débito ou da parcela. Questão de honorários advocatícios. Vale lembrar que, quando eu trabalhei no Executivo, tinha um valor mínimo para a abertura dos processos, né? Então, a dívida ativa não era, vamos supor, tem lá uma dívida ativa de R$100, por exemplo. Não era inscrito. Tinha um valor mínimo que, naquela oportunidade, eram R$200. Hoje eu não tenho até por que eu saber, porque não é da nossa responsabilidade.
Mas, infelizmente, muitas pessoas sofriam ações judiciais por valores em dívida ativa, infelizmente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Eu pedi vista do projeto por solicitação de alguns endividados, né, para que eu também pudesse me inteirar melhor. Reconheço toda a seriedade, todo o benefício que trará, né, porque a prefeitura, para fazer a manutenção de tudo que tem que fazer e demais obras, precisa de verbas, né, e aquele que é devedor, com certeza, não tem que fazer, terá que pagar. Só gostaria de pedir ao Executivo, à Prefeitura, que desse ampla divulgação, né, bastante atenção para esse projeto, ampla divulgação em todas as mídias e levar ao conhecimento de toda a população, e também aquele devedor que não optar por aderir a esse projeto agora, também, se houver a forma de parcelamento, né, com juros, que seja explanado, que a pessoa me questionou foi quanto a isso. Só tem esse número de parcelas? Eu falei, não, isso aí é para você se aderir e ter o abatimento dos juros e mais mora, né? E ela disse que preferiria pagar com juros, mas com parcelamento bastante grande. Então, que a Prefeitura dê bastante divulgação sobre isso também, além que a gente tenha uma grande adesão, né, dos contribuintes, e também para aqueles que não aderirem aqui, que eles possam conseguir negociar suas dívidas lá com parcelamento maior, com maior quantidade de parcelas. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, senhor vereador, por gentileza. Sim. A sua colocação foi importante, principalmente na questão da divulgação, e a gente deve lembrar, fazer um adendo rapidinho aqui, sobre a questão, aquela pessoa que não adere à recuperação fiscal. Ela tem a possibilidade de parcelar os seus débitos na lei complementar o 1645, lá de 2006, que é o nosso Código Tributário Municipal, né? E aí vem de novo, infelizmente, né? As pessoas vão lá, fazem os seus parcelamentos, têm lá a boa vontade de iniciar e, infelizmente, não acabam por cumprir aquele parcelamento. E aí volta novamente a questão judicial, porque quando faz o parcelamento, a questão judicial, quando isso já foi, né, aferido. Então, volta a essa situação. Mas há essa possibilidade, sim, né? O nosso Código Tributário Municipal, ele traz essa abertura para as pessoas. Então, não devemos confundir recuperação fiscal com a possibilidade do Código Tributário Municipal. São coisas separadas. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amancio Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, todos que estão presentes, todos que nos assistem, todos os funcionários da casa, né? Muito bom tê-los com a gente aqui, venham sempre. Senhor presidente, a gente constata que em quase todos início de mandato, né, os prefeitos eles enviam o projeto de revisão fiscal, com o intuito de melhorar a arrecadação, né, que a prefeitura, né, o executivo, precisa de recursos para trabalhar, e dando uma chance à população, que muitas vezes, no momento, foi impróprio, né, inoportuno para pagar os impostos, circunstancialmente. Todos nós temos circunstâncias na nossa vida aí, melhores e piores, e talvez agora, enquanto uma situação melhor, possa ser feito o pagamento, né, com uma grande vantagem, né, um bom negócio, digo assim. Quem tiver condições de fazer, né, participar dessa refis, se estiver devendo, se puder, né, entrar, é muito importante, é uma oportunidade muito grande. Talvez daqui a 4 anos tenha outro, talvez não tenha, né? Então, é muito importante a população, né, estar atenta e estudar, né, cada caso aqui. E, mais do que tudo, isso aqui traz aquilo que eu falei, né, semana passada, semana atrasada, né, e é muito importante. Nós temos o dever de pagar os impostos.
Nós cumprimos o nosso dever, nós abrimos nossos direitos. Nós temos que saber usar os nossos direitos e ter consciência que temos nossos direitos baseados nos deveres cumpridos. Viver em sociedade, viver bem em sociedade, é ter essa consciência. Não é favor nenhum pagar imposto, é obrigação, é dever pagar os impostos. Né? Existe um custo operacional para uma cidade, da mesma forma que uma família, vamos supor que gasta R$2.000 por mês. Então, cada dia ele tem um custo, água, luz, supermercado, etc, etc. Existe um custo existencial para uma família. Existe um custo existencial para uma sociedade, uma cidade. E quem banca é quem produz, é quem paga os impostos. Então, tem que ser pagos os impostos. Vamos pagar, né, com vontade, mas daí abre o precedente e vamos cobrar. Da mesma forma que a gente paga os impostos, a gente vai cobrar os nossos direitos. Entendeu? Então, dever cumprido, direito adquirido. Essa é uma consciência que a população muitas vezes não tem. Então, né, todos que puderem, que não teve oportunidade no passado de pagar suas contas, né, os seus impostos, que seja feito agora, dentro das suas possibilidades. Né? E quem não for, né, terá no futuro aí outras oportunidades, talvez. Né? Mas muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 013/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 013/2021. Projeto de lei complementar número 013/2021, primeiro turno. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota o vereador Suelene Almeida? Sim. Projeto de lei complementar número 03/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Total de 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 016/2021. Projeto de lei complementar número 016/2021. Altera disposições da lei complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, e das outras providências. Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1, o inciso 2º do artigo 6º da lei complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º. Na zona urbana do município, definida pelo perímetro urbano, com exceção dos parcelamentos de solo para conjuntos habitacionais de interesse social. Os lotes deverão ter área mínima de 200 metros quadrados e frente mínima de 100 metros quadrados, sendo vedada a sua divisão. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogadas as disposições ao contrário. Gabinete do Prefeito, 29 de março de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tenho a presente proposição o intuito de alterar a área mínima exigida para os lotes na zona urbana do município de Brandão. Veja-se que atualmente está sendo exigido nos parcelamentos de solos lote com área mínima de 250 metros quadrados, e que vem sendo alvo de constantes críticas das loteadoras, pois encarece o empreendimento. Ressalta-se que a Lei Federal número 6.766, de 1979, é bem menos rígida que a nossa legislação, exigindo lotes com área mínima de apenas 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros. E ainda, é fato público e coerência de lotes em nosso município, que quando existem são os mais caros da região, impedindo o acesso aos referidos lotes da maioria dos moradores da nossa cidade. Assim, devemos incentivar o parcelamento de solo em nosso município, diminuindo a especulação imobiliária e possibilitando que mais pessoas possam ter acesso aos lotes para construir suas moradias. Depois, com imensa satisfação, que encaminho o projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal para que dela conheça
e afinal aprove. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 16/2021. 016/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra o vereador Danilo Thomas Alberto Costa. Bom, gente, primeiramente gostaria de parabenizar o Executivo, né, o senhor prefeito, né, um projeto que eu sou favorável, e dizer o que eu já disse muitas vezes. Cada um de nós temos que viver a nossa realidade. Muitas vezes um projeto, uma proposta de vida é maravilhosa, mas não condiz com aquilo que pode ser feito. Por exemplo, em Confidentes, o centro de Confidentes, aquelas ruas lá, eu acho que nunca vai ser contramão. Dá para passar 4 carros e ir e voltar. É maravilhoso ter uma rua daquela proporção, ter passeios aí de 2 metros, 3 metros. Quem vai falar que isso, né, é negativo? É positivo, é bonito, né, muito bom. Mas condiz com a nossa realidade? É esse que é o ponto. Né? Então, aqui sim nós estamos adequando a nossa realidade. Veja-se. É claro que se tiver um empreendedor que quiser fazer um loteamento aí, em condomínio fechado, de luxo, com 400 metros, né, o lote e tudo mais, e com poder aquisitivo diferenciado, eu acho que é importante. Mas a nossa realidade, a nossa carência de lotes, a nossa necessidade de atender essa expectativa, hoje nós temos que ver a nossa realidade e trabalhar em cima disso. Então, sou favorável, parabenizo o Executivo, acho que o caminho é esse mesmo, senhor presidente. Obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, o que é o loteamento? Para que serve um loteamento? A gente tem que lembrar que dentro da nossa legislação brasileira, loteamento ele enquadra como parcelamento de solo, né? E o desmembramento também. Há uma terceira via, mas ela é muito pouco utilizada. Porque a propriedade, ela está inserida lá no nosso artigo 5º, né, o direito à propriedade, o inciso 22, e a função social no inciso 23 da nossa Constituição Federal. O artigo 170 da nossa própria Constituição Federal também fala que a ordem econômica, fundada na valorização do nosso trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da nossa justiça social, observados os seguintes princípios. E lá no inciso 3, eu só peguei aquilo que é relacionado ao assunto, função social da propriedade. Bonito. O que é uma função social de uma propriedade? É dar o direito às pessoas a ter a sua casa própria. Em termos técnicos, é aquilo que está inserido dentro do plano diretor de um município. Só que a própria Constituição fala que um plano diretor é para a cidade acima de 20 mil habitantes. Inclusive, Bueno Brandão tem um plano diretor que expirou em 2019. Já solicitei ao Executivo Municipal que faça um novo plano diretor. Porque a partir do momento, com menos de 20 mil habitantes, você tem um plano diretor, consequentemente é obrigado a continuar com ele. Ele tinha validade de 10 anos. Artigo 182 da mesma Constituição. É facultado, não é obrigatório, ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, ou seja, nosso perímetro urbano, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, preste atenção, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente. Só peguei também e extraí aquilo que é mais interessante ao momento. Imposto sobre o IPTU, urbano, aqui no caso, progressivo no tempo. Mas será que o município tem interesse nisso? Será que o município tem? Tem. Desde 2006, Lei Complementar 1645, artigo 206. Nas condições que a lei estipular, o imposto poderá ser progressivo em razão do valor venal do imóvel, ter alíquotas diferentes, inciso 2, de acordo com a localização e o uso do imóvel. Isso é aplicado. Nós temos 2 áreas dentro do município, que eu discordo. Nós deveríamos ter mais. Eu não posso, por exemplo,
tratar o Jardim Santa Maria do mesmo valor que trata o Parque Brigagão 1 e 2. Não estou aqui diminuindo ninguém do Parque Brigagão, estou falando de localização de imóvel. Senão já vão sair daqui falando que o Perninha falou lá que o povo do Brigagão é menos valorizado. Tá? Por favor. Né? Gentileza, empatia, por favor. Nós devíamos ter mais áreas, pelo menos mais umas 4 áreas. Umas 2 áreas completando 4. Ou seja, o município tem interesse no IPTU progressivo, mas aplica. Aí, está aqui, né, proprietário de imóveis junto ao nosso perímetro urbano, tem interesse em lotear, parabéns, os representantes aqui, né, que trabalham com loteamento, parcelamento de solo, ótimo. É direito deles pleitear o lote menor. Não estou aqui discutindo isso, não. Eles estão aqui para isso, pleitear 200 metros quadrados, vai dar mais lote na área. Tem direito. Agora, a justificativa, falar que ainda é fato público a carência de lotes em nosso município, que quando existentes são os mais caros da região, a própria prefeitura, eu falei para a prefeitura, vocês não colocam nesse valor que vocês não vendem. A prefeitura desmembrou com uma autorização legislativa lotes lá do Jardim Ramalho, que era a área institucional, não vendeu. A prefeitura fala que são os mais caros da região, mas quando ela foi fazer o leilão, colocou entre os mais caros. Como que vendeu? Não vendeu um. Impedindo acesso aos referidos lotes da maioria. Mas, gente, falei aqui, estou aqui, é o 9º ano, nunca votei politicamente, sempre votei tecnicamente. Vocês podem ver que eu sempre trago números aqui nos projetos. Alguém aqui arrisca quantos lotes vagos nós temos dentro da nossa área urbana? Eu cedo a palavra para qualquer vereador falar sobre esse assunto. É isso que um projeto desse traz. Quantos lotes vagos nós temos dentro da nossa área urbana consolidada? 567. 567 lotes vagos. Eu não estou falando o tamanho do lote, não. Estou falando a quantia. Que tem lote aí, tem 600, 700 metros quadrados. É falta de lote? O cidadão mais pobre de Bueno Brandão não consegue lote por falta de lote? Por especulação imobiliária. O cidadão compra e não constrói, fica valorizando. Isso sim. Sabe quantos lotes desde 2008 nós aprovamos? O município aprovou? Alguém sabe isso? Também abra a palavra para qualquer vereador que queira falar sobre o assunto. Não. 2008 foi o Recanto dos Lagos, aprovado no Recanto dos Lagos do Joaquim do Pesqueiro. Depois eu ajudei a aprovar o loteamento das Flores, 2012. Depois veio o Jardim Ramalho, 2015. Depois veio o Dona Lili, 2019. E agora, por último, está vindo o Residencial Esquiavon, que está prestes a ser liberado para construção. Fiz o somatório. 324 lotes instituídos em 12 anos. É falta de lote? Nós temos 567 lotes vagos. E é tamanho de lote? Lote 160 metros quadrados, 200 metros quadrados, 70 mil, 90 mil, 80 mil. É tamanho de lote? Não, é especulação imobiliária. Por que eu fiz toda essa volta? IPTU progressivo. Aquele que não constrói paga IPTU mais caro. Pronto. Pode ter a quantia de lote que for. Eu tenho um lote vago lá e eu pago aluguel. Eu tenho um lote vago, eu não construí porque eu não consegui. Mas eu sou a favor de pagar IPTU mais caro para lote vago. Aí o cidadão compra e vai cumprir a função social da propriedade. Vai dar emprego, vai dar ICMS, vai dar ISS. Isso sim é uma justificativa boa para um projeto de lei desse. Não voto politicamente, eu voto tecnicamente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. É uma observação. Eu gostaria que o colega vereador aqui, Antônio Marcos, ele tivesse mais respeito quando se dirigisse, né, a nós, porque ele usou uma frase assim, saindo daqui falando. Estou certa?
Aqui ele não está falando com crianças, né? Nobre Todos vereador, está sendo gravado. Então não Todos tem nós jeito. somos responsáveis por estarmos aqui. Somos responsáveis porque fomos eleitos pelo povo. Então nós temos na nossa obrigação, né? Mas eu peço respeito, porque aqui ninguém é criança para você sair falando que nós vamos sair falando tal coisa. Porque eu tenho uma boa interpretação do que eu ouvi e do que eu li. Então eu peço respeito. E o senhor mesmo intermediou algumas vendas de lote em Bueno Brandão. Estou certa ou errada? Sem infraestrutura, sem esgoto, sem fossa séptica, que a pessoa teve que falar, sem poste de iluminação, que até o senhor mesmo ajudou a pagar, na época, o poste. Então, se eu estou errada, tive informações erradas daquilo que foi apurado. Então, não venha me dizer que sabe tudo e querendo menosprezar os colegas vereadores, porque aqui não tem nenhum ignorante, sabe? Fomos eleitos pelo povo, que confiou em nós, e nós estamos aqui para defender o povo, não para ouvir tudo que você fala e ficar de boca fechada. Isso não vai acontecer comigo, porque nunca aconteceu até agora. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza. Vossa Excelência tem que pedir uma parte para ela, porque ela está no tempo dela. Sim, mas ela já encerrou, senhor presidente. Ela já tinha encerrado. Mas eu não dou a minha parte para ele, eu não passo para ele minha parte. Senhor presidente, por gentileza. Que dê a resposta na próxima reunião, tudo bem? Senhor presidente, rapidinho, só por gentileza. 1 minuto, por favor. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, senhora vereadora, eu não desrespeitei. Segundo, o que eu trouxe são números. Terceiro, eu não intermediava a venda de lotes. Esse loteamento das Flores são 21 lotes, entendeu? Passou por imobiliária, e quando a pessoa procurava, ela conversava ou com a imobiliária ou diretamente com o proprietário, certo? E desde então, só depois disso, foi o Jardim Ramalho que foi legal. E não tinha nem lei de parcelamento do solo na época, e nós fizemos dentro da legislação, inclusive com o registro, e só colocamos o primeiro lote vendido depois do decreto 048 da Prefeitura no ano 2012. A senhora me desculpa, mas mentiram para a senhora. E eu tenho toda a documentação necessária, se for preciso. Obrigado, senhor presidente. Sim. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Sim. Vereador Danilo, 1 minuto, por favor. Então, senhor presidente, eu quero deixar claro aqui o seguinte, eu vejo da seguinte forma. Expor que tem lotes vazios na nossa cidade é dizer que existe lotes vazios em todas as cidades que eu conheço, tem lotes vazios, mais ou menos. Questionar como deve ser conduzido, eu acho importante isso no momento oportuno, vamos discutir isso aí. Como que vamos fazer com esse lote vazio para diminuir ou aumentar esse lote vazio. Hoje nós estamos discutindo aqui os novos lotes, que tamanho que tem que ter. Vamos focalizar nisso, não é isso? Isso. E votar a favor ou contra, né, como eu já disse que eu sou a favor, eu acho que é muito importante isso. Né, e essa questão acho que é importante também, mas no momento oportuno. Vamos ver, né, o que vai fazer com os lotes vazios. Mas não é o momento agora de trazer esse... Sim, né, parabéns, vereador. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar 016/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 016/2021. Projeto de lei complementar número 016/2021. Primeiro turno. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Senhor presidente, vendo que não é tamanho de lote, sim, outra questão, voto não, senhor presidente. Obrigado. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto o vereador Selene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 016/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis, com um voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 017/2021. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu, já procedendo à leitura, eu gostaria de pedir vista do projeto, se os demais vereadores entenderem da forma. E se o senhor me permitir, eu vou explicar o porquê. Pedir vista não, pedir o adiamento, a sobrestamento, conforme o nosso artigo 215.
E eu vou deixar claro, e depois já vou passar, depois é claro, eu tenho que fazer a emenda. Por que da minha preocupação? E aí, se os nobres edis entenderem. Lá no artigo, no inciso 2 do artigo 73, ele traz que as edificações multifamiliares e comerciais, a partir de 3 pavimentos, contabilizados a partir do térreo, devem ter recuos em todas as divisas de 1,5 m, certo? Estou resumindo aqui. E aí, ele não traz um limite vertical. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu quero explanar para todos a minha preocupação. É claro que aqueles que têm mais condições financeiras constroem mais altos. Então, quanto mais alto for um prédio, uma construção, menos salubre, ou fica mais insalubre para aqueles que estão do lado. Então, a minha preocupação aqui, porque hoje é 20% do total, então o recuo teria que ser 20% do total da altura do prédio. E isso inviabiliza grandes construções em lotes menores. Na forma que está aqui, eu vejo que é muito perigoso. Muito perigoso. Então, eu peço sobrestamento por 15 dias, no caso 14, né? Daqui 2 reuniões, para voltar à pauta desse projeto. Eu estou pedindo, se os demais vereadores entenderem isso positivo. Nobre vereador, concedida a Vossa Excelência, o prazo regimental será respeitado, Sim, né? certo. E então o projeto de lei complementar número 17 de 2021, ele não vai ser votado hoje, foi pedido visto pelo vereador Antônio Marcos Martins, Sim. e no prazo regimental ele voltará a plenário. Senhor presidente, no caso, 2 semanas, né, já deixar findado aqui o prazo. Certo. Perfeito? Porque ele fala até 15 dias. Isso, Obrigado, senhor presidente. eu agradeço. Leitura pelo secretário da indicação número 041/2021 do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que aqui presente assina, de conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar possibilidade de se proceder à manutenção e encascaramento da estrada do bairro Serrinha. Justificativa. Tal solicitação se faz a pedido dos moradores do bairro e considerando ainda que a estrada de acesso ao Pico da Serrinha, ponto turístico amplamente visitado por turistas do município. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bom Brandão aos 22 dias do mês de março de 2021. Vereador Leandro Ribeiro Reginato. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 042 do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que apresente assina, de conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar possibilidade de se proceder à instalação de 2 lombadas redutor de velocidade na estrada municipal que liga Bom Brandão ao Socorro, bairro Ponte Alta, próximo à residência das famílias Floriano, aproximadamente 3 quilômetros saindo de Bom Brandão. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, pois foram construídas inúmeras novas residências. Existe ponto de ônibus escolar e ainda haverá a construção de novo resort. E ainda considerado que os moradores vêm cobrando uma resolução junto a este vereador, pois a via tem um tráfego intenso e de alta velocidade. Desta forma, a lombada irá prevenir e evitar acidentes, trazendo mais segurança e qualidade para os moradores e usuários dessa via. Segue o anexo solicitação dos requerentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bom Brandão aos 22 dias do mês de março de 2021. Vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Em votação em turno único, a indicação número 042/2021.
Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 043/2021 do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que apresente assina, de conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar possibilidade de se proceder à manutenção em cascalhamento da estrada que se inicia atrás do estádio Coronel Ramalho até o bairro Piqueiros. Justificativa. Tal medida se faz necessária para proporcionar melhores condições de tráfego. Salas das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 24 dias do mês de março de 2021. Vereador Leandro Ribeiro Reginato. Em votação em turno único, a indicação número 043/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 044/2021, do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que aqui presente assina, de conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à operação tapa-buraco na estrada Campo Místico, que liga Bueno Brandão ao Socorro. Justificativa. Trata-se da estrada amplamente utilizada por municípios e turistas. E a operação tapa-buraco se faz necessária para diminuir o risco de acidentes e danos aos veículos dos usuários. Salas das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 24 dias do mês de março de 2021. Vereador Leandro Ribeiro Reginato. Em votação em turno único, a indicação número 044/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo à terceira parte. Concedo a palavra ao vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Por favor, vereador. Senhor presidente, permissão para usar Fica à a tribuna? vontade. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, permissão para afastar um pouco a máscara? Fica à vontade. Para iniciar melhor. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a senhora Suelene, vereadora Suelene, pela posse. E nós sabemos todos aí que é uma vereadora de vários mandatos, 5 mandatos. Ela já ocupou todos os cargos aqui, de secretário, de vice-presidente, presidente, com muito esmero, com muita competência. Sempre foi uma vereadora exemplar. E agora, mais uma vez, tenho certeza que fará um trabalho excelente, que deixaria nosso amigo saudoso colega Ailton Caetano muito satisfeito. Eu me propus a ser vereador, tenho meus projetos, minha vontade de trabalhar, minha vontade de fazer, mas com esse ocorrido a minha vontade dobrou, porque o que o Ailton nós conversamos, as ideias dele, o sonho dele, não pode morrer. Então, infelizmente, as coisas aconteceram, e a Suelene está aqui, o vereador Suelene, e com certeza vai trabalhar muito para melhorar a nossa cidade e fazer as coisas acontecerem. Eu queria levantar um ponto em questão aqui e deixar, antes de mais nada, bem claro que é uma opinião minha, é uma maneira de pensar, maneira de ver, somando tudo que eu já vivi na minha vida. Não sou dono da verdade, não quero que ninguém concorde comigo, acredite em mim ou faça das minhas palavras. Apenas analise. Bom, nós vivemos a pandemia, um momento único, algo inexplicável socialmente, difícil de entender, um transtorno intenso, e com isso traz as adversidades, os interesses aí, os conflitos de ideias e tudo mais, como todos sabem. E eu, como tenho amizade de todo mundo, liberdade de conversar com todo mundo, e agora estou político, estou como vereador, muitas pessoas vêm me conversar e pedir meu posicionamento e que eu defenda cada lado. E todos reclamando, e na minha opinião, todos têm razão. Os médicos têm razão de pedir o lockdown. Nesse momento que entrou em colapso a saúde, não é isso?
Então, o lockdown ele vai trazer uma diminuição, diminuindo o fluxo de pessoas, né, nas ruas, nas praças, nos prédios públicos, nos comércios, com certeza, né, vai diminuir o número de casos, então vai ter um melhor trabalho na saúde. Porém, os comerciantes, os trabalhadores, eles têm o direito de trabalhar. Eles têm razão também. Não é isso no seu ponto de vista. E aí vem a pergunta, o lockdown funciona 100%? O pessoal fica questionando. Não, a questão não é essa. Não funciona 100%, ele ameniza, ele diminui os casos. Eu sou totalmente contra o lockdown. Desde que não chegue no colapso da saúde. Tem que ser trabalhado e planejado antes. A vacina não é 100%. Se vacinar todo mundo, vai ter casos ainda, né? Nenhuma vacina é 100%. 100% só Deus. Aí vem o que é essencial. Quer dizer que o almoço, o jantar de um menino, filho do pipoqueiro, não é essencial. Então, eu acho que isso né, tem que ser visto bem, né, se colocando no lugar de cada um. E que vem um ditado, que casa que falta pão, todo mundo briga e todo mundo tem razão. Então esse é um ponto. Segundo ponto, gente, é que daí as críticas, né, bate todo lado, vem para os políticos. Todos criticam os políticos. E os políticos são merecedores de críticas. Eu estou político, e eu não sou perfeito, como ninguém aqui é perfeito. Se ninguém é perfeito, todos nós erramos. Nós temos as nossas imperfeições. Se erramos, merecemos críticas, vamos criticar. Certo? Então, de forma alguma, sou contra as críticas aos políticos. Outro ponto é que nós temos que saber que cada 2 anos ocorrem eleições. Nessas eleições, inúmeros políticos são substituídos. Muitos políticos são substituídos. E se existe uma classe política, existe eleição, vem uma nova classe política. Essa nova classe política, ela vai ser melhor ou pior que a anterior. E quem é que decide isso? É o povo. Então, para criticar os políticos, tem que ter consciência disso. Que todos podem ser políticos, estar políticos, e todos podem trabalhar e fazer alguma coisa para que a classe política melhore. Né? Bom, outro ponto que temos que ver aqui, como eu já falei aqui, todos nós temos os nossos direitos e deveres. E na política também. Nós temos o direito e o dever de fazer alguma coisa para melhorar a política e eleger políticos melhores. Se o político em questão não é tão bom, onde está o bom político? Porque muitos cidadãos que nós conhecemos, muitos cidadãos honestos, capazes, pessoas, né, acima de qualquer suspeita, não participam da política. Vamos perguntar para a gente por que não? Cada um de nós. Eu acredito que a grande maioria dos políticos não honram o seu cargo. Infelizmente. Eu comecei a participar da política, tinha uma visão, foi mudando. Existe uma minoria, na minha concepção de vivência política, de políticos honrados, honestos, bem intencionados. Mas uma grande parte pensa na política como meio de vida. Ou porque foi infeliz na vida pública, no comércio, na coisa, ou porque quer ficar rico, ou porque é vaidade, eu não sei, né? Mas eu vejo dessa forma. Mas como tem muitos políticos honestos, bons, honrados, quando a gente generaliza que todos os políticos não prestam, o que a gente faz? A gente desestimula os bons políticos que ainda restam na política. Nós estamos fazendo um trabalho inverso, nós temos que trazer os bons políticos para a política. E não arrumar uma maneira de combatê-los e desanimá-los. Eu me julgo um bom político. E quando falo assim, eu me sinto triste. Não é que todo político não presta. Não é assim, gente. Então, eu acho que tem que ter consciência que todos temos que participar da política. Né? Tudo que nós almejamos para nós e para a nossa família depende da política. Nós queremos uma educação de qualidade, uma escola boa, nova, moderna, depende da política. Queremos saúde, um hospital bom, bons médicos, né, mais médicos, remédio, etc, etc, veículos, depende da política. Vontade política. Nós queremos as ruas, as estradas boas, política. Emprego, segurança, política. Então é muito fácil falar, eu não gosto de política, eu não participo de política, eu não quero saber de política. Mas não podemos deixar de ter consciência que o maior castigo de um povo, de uma sociedade que não se interessa por política, é ser governado por quem interessa. Por política é muito bom a população não se interessar, o mal político.
Aí ele faz o que quer, deita e rola, e o povo não está nem aí. Aumenta os impostos, e faz suas tramóias, e o povo fala amém, amém. Não é isso? Isso é um fato. E também temos que ter, né, em mente, ter consciência, que não existe político corrupto, existe corrupto que entra para a política eleito pelo povo. E muitas vezes com os mesmos conceitos, ideais, com as mesmas vontades que a população que elegeu. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu, na minha pessoa, né? Hoje está arruando café, capinando café lá, arruando café. Um cafezal. O cafezal é a nossa prefeitura. Os empregados são os políticos. O povo é o patrão. Se o cafezal está meia boca, meio amarelo, meio, né, doente, vocês acham que os empregados vão correr atrás para melhorar esse café? Não, o patrão tem que ir lá, fazer análise de solo, pôr calcário, pulverizar, adubar, fazer todo o trabalho, né, que eu tenho uma lavoura muito boa, muito satisfeito com ela. Mas o patrão, que é o povo, que tem que correr atrás e ver o que é preciso e fazer mudar aquilo e melhorar dia a dia. Os empregados são os políticos, eles não vão fazer isso. O povo tem que ter essa consciência, que a política vai melhorar, que o povo se interessar pela política. Então, ficar criticando os políticos num momento tão complicado como esse não é errado, mas é errado criticar sem ter essa mentalidade, essa consciência. Né? E a política está na nossa mão, só depende de nós mudá-la. Quando o político fracassa, o fracasso se inicia na incompetência da sociedade em produzir e eleger políticos honestos, competentes e produtivos. A sociedade não produz médicos competentes, não produz professores competentes, não produz advogados, etc, etc. Então ela tem capacidade de produzir políticos e eleger políticos competentes, que venham atender às expectativas da população. Para concluir, eu queria dizer que criticar os políticos sem ter intenção ou propósito de ajudar a melhorar a política é criticar em vão, é criticar no vazio. Então, quem quer fazer crítica? Vamos criticar. Mas a eleição está chegando, o que nós vamos fazer para a próxima eleição ser um processo de melhoria na política nossa, tanto municipal, como estadual, como federal, que vai atingir todos. A eleição não é municipal, não é para prefeito, não é para vereador, mas o presidente vai determinar no andamento da nossa cidade, o deputado, né, o governador, então, e vai interferir. Então, nós temos que trabalhar para essa política ser melhorada, através do nosso voto. E eu acho que a maneira de mudar é, quando a gente escolher um político, escolher como se estivesse escolhendo um funcionário. Vamos supor que a gente queira contratar alguém para cuidar da nossa loja, da nossa fazenda. Você vai contratar um pintor para pintar a casa. Uma pessoa competente, eficiente, honesta, cumpridor dos deveres. Aí a coisa começa a mudar. Não é isso? Agora, nós temos que imprimir os nossos valores para, na hora do voto, para pedir político com os nossos valores. Sociedade honesta, político honesto. Sociedade corrupta, político corrupto. Então, nós temos que também, cada vez mais, melhorar os nossos conceitos, as nossas atitudes, o nosso jeito de viver em sociedade, para que os próximos políticos também tenham essa melhoria. Então, eu acho que a situação é difícil, né? Concordo com todo mundo aí, estão reclamando. Eu sou contra o lockdown. Eu acho que antes de chegar no pânico total, deveria ser um trabalho, cada comércio teria que ter um estudo. Vamos fazer uma comparação. Se um comércio tem 100 metros quadrados e a lei determina que cada cliente pode utilizar 10 metros quadrados, então esse comércio vai atender 10 clientes por vez, sai um entra outro. Cada comércio tem que eleger um fiscal que vai organizar a fila, vai medir a febre, vai estar junto ali, orientando e corrigindo, e punindo e pondo para fora, quem não estiver observando as normas e os protocolos. Não é isso? Se o horário de um banco é das 10 às 3, vamos começar às 8 e vamos até 10 horas da noite. Uma fila aí, né, organizada, um lugar adequado para atender, com sombra, com comodidade. A pessoa não, né, quanto menos diminui, aí vai intensificar as pessoas. Né? Então tem como trabalhar nisso, mas preventivamente é anterior. Desde o ano passado fala-se, né, em distanciamento social para que a saúde não entre em colapso. Foi feito isso em março de 2020. Aí, em março de 2021, né, teve um colapso na saúde, aí, que foi terrível. Né, e agora está melhorando, se Deus quiser vai melhorar com o avanço da vacina. Né? Então,
eu acho que é importante isso aí. Vamos ter consciência, vamos criticar os políticos, sim, não estou aqui contra isso. Eu estou político, não sou político. Mas com essa consciência de melhorar essa classe política que nós temos. O que eu posso dizer é o seguinte, uma maneira dos políticos, né, começarem a mudar esse quadro e serem mais respeitados pela população, que está feia a coisa, né? Eu acredito que a população está muito adversa aos políticos de forma geral. Seria prestar contas de todo o dinheiro que foi enviado do governo federal. Não estou aqui defendendo A nem B, a partidário, mas se veio 1 milhão, no que foi gasto? Né? Item A, B, C, D, quanto custou? Né? Então a população vai analisar se foi bem gasto, né, ou não foi, por que gastou nisso, por que não gastou naquilo. Aí já vai começar a avaliar o político se ele realmente está atendendo às expectativas dele. O dinheiro da saúde é para gastar na saúde, ele não pode gastar em outra coisa. Ah, vamos asfaltar, vamos pagar a conta, tem que pagar a conta com o dinheiro de pagar a conta, vamos asfaltar com o dinheiro de asfaltar, vamos, né? E sem contar inúmeros escândalos e denúncias de corrupção nesse Brasil afora que a gente ouviu. Então, acho que é muito importante a prestação de conta, né? Peço que comece aqui, né, que todos os prefeitos, todos os governadores, mostrem à população no que gastou, né? Que seja, e falo isso com conhecimento, com propriedade de causa. Eu nunca quis ser prefeito, me pediram para ser. Eu aceitei, assumi, ganhei a eleição, e nunca trabalhei na minha vida tanto quando eu trabalhei nesses 4 anos na prefeitura. Eu levantava 5 horas, 5h30, abria a prefeitura. Ia até tarde da noite, ia para as roças, levar os funcionários, carregar a carreta de cimento, descarregar, levar material, viajava para tudo quanto é lado, ia para Belo Horizonte 2 vezes, bate e volta por semana. Foi feito lá um apanhado, um dos prefeitos que mais viajou e que menos gastou. Era o básico do básico mesmo. Né? Ficava em hotel só quando tinha alguma coisa. Ia, batia e voltava, resolvia cedinho, estava aqui, 5 horas da manhã, estava na prefeitura atendendo o pessoal, viajava de novo, resolvia o problema, voltava. Não é isso? Nunca tirei férias, nunca recebi 13º, e depois que eu saí, deixei, né, um valor substancial em caixa, todas as obras sobrou dinheiro, todas. Todas as obras que foi feita aí, ponte de concreto sobrou dinheiro, escola daquele tamanho sobrou dinheiro, rodoviária, pista de skate, tudo sobrou dinheiro. E prestei conta. Né? Depois de 2 anos, fiz, né, com recurso próprio, uma revista de regulação, pondo tudo isso e prestando conta. Como eu contei a prefeitura, o que eu fiz, tudo aqui os valores. Não é isso? Aí eu pergunto, eu fiz algo mais que a obrigação minha? Não, gente. Isso é obrigação de um político, de alguém que queira estar na política. Não fiz mais que a obrigação, não sou bom por causa disso, não. Certo? Não sou bom porque eu pago minhas contas, porque eu sou honesto, porque eu trabalho na enxada, sou professor formado, curso superior, passei em concurso público do Estado, excelente colocação, dei aula, quando eu vi o sistema educacional, ainda vamos conversar em outra oportunidade aqui, falido do nosso, aí a maneira, totalmente contra. Eu falei, não, de tarde eu vou honrar o meu salário. Eu capino café o dia todo e o dinheiro do bolso meu, eu tenho orgulho de ter ele. Não vou dar aula, sabendo que eu trabalhei, né, incansavelmente para produzir uma aula de qualidade, trazer conhecimento para o aluno, e ele não conseguiu, pelo sistema, ter esse conhecimento. Eu não consegui fazer aquilo que eu propus a ser feito. Então vai ser um salário que eu não mereci. Eu vou trabalhar o mês todo e não vai ter, né, correspondência do meu trabalho. Então, gente, estou aberto a todas as discussões com a população. Pode chegar também a conversar, não, mesma coisa, defender os seus pontos de vista. Né, viver em sociedade, cada um tem um ponto de vista e defender o seu, e cada um respeitar o do outro. Não é isso? E viver em sociedade é justamente isso. É a diferença, cada um tem que defender o seu lado. Mas entendendo que do outro lado, né, tem uma figurinha muito interessante. Tem 2 cidadãos, um de frente com o outro, e aqui está o número 9. E eu falo 9, você fala 6. Todos nós temos razão. Do meu lado aqui é o número 9, do lado de cá é o número 6. Né? É muito interessante isso. Então, na vida, muitas vezes é assim. Né? Não estou aqui rebatendo as críticas contra os políticos, eu recebi inúmeras críticas aí, metendo pau nos políticos, que são merecedores das críticas. Né? Mas, gente, vamos ter consciência. Quem sabe essa pandemia veio para dar um chacoalhão na nossa sociedade, para nós realmente, né, fazer alguma coisa, começar a mudar essa política, participar da política, criar, né, nós temos que produzir novos políticos, pessoas que a gente conhece o berço, conhece a família, sabe os seus ideais, o seu passado, e colocar lá cada vez mais políticos melhores, e os piores vão ficando para trás. É isso? Então, gente, muito obrigado, boa noite, né, senhor presidente, e estamos à disposição. O que eu puder fazer para ajudar a nossa sociedade, o nosso povo aí, pode contar comigo qualquer hora, no tempo que for possível, né, sou companheiro. Obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.